Olá, você, tudo bem? Você internauta, você que nos assiste agora, através do canal da Igreja Canaã Recife, começando nesse domingo pela manhã, começando mais um programa Pra Cima Canaã, que tem o objetivo, através de convidados muito especiais, trazer conhecimento para a sua vida, conhecimento teológico, tratando de assuntos à luz da palavra de Deus. Tenho certeza que você que vai ficar com a gente será muito abençoado pelo conteúdo do programa que começa agora. Eu sou o evangelista Lucas Cavalcante e é um prazer muito grande ter você em nossa companhia. Eu digo nossa porque, como sempre, eu estou sempre rodeado de pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas, pessoas com conhecimento à altura para responder os temas aqui do programa Pra Cima Canaã. E nessa manhã de domingo, eu estou aqui à minha direita com o evangelista Paulo Albérico, evangelista aqui da Igreja Canaã. É um prazer ter você conosco nessa manhã especial. Paulo Albérico, muito bom dia. Amém, evangelista Lucas. O prazer é todo meu poder participar deste Pra Cima Canaã. Acredito que é algo que está sendo de muita relevância nesses dias, né? E acredito que vai trazer uma edificação maior para a igreja em si, a Igreja Canaã, e para aqueles também que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram. Eu acredito que isso vai agregar valor na nossa vida cristã, no nosso conteúdo bíblico e até mesmo em questão da nossa mentalidade, questão das nossas crenças. Talvez aqui a gente possa estar quebrando um pouco de muitos tabus que existem hoje na vida cristã, através desse assunto que nós iremos tratar hoje. Muito importante. Ao lado do Paulo Albérico, Adelson de Souza, que é coordenador e é professor do Religare, Instituto Religare, que é responsável pelo ensinamento aqui da nossa igreja, a Igreja Canaã Recife. É um prazer ter você, Adelson, nessa manhã. Muito bom dia. Pai seja contigo. Amém. Bom dia. Pai seja contigo. É um prazer e sou grato a Deus pela oportunidade, porque por mais esse espaço da gente trazer conteúdo importante e de alta relevância para o povo de Deus.
E eu tenho certeza que esse projeto nasceu no coração de Deus e vai ser fonte de bênção para muita gente. Amém. Antes da gente revelar o tema de hoje, olha, o tema muito importante. Você que assistiu a semana passada já deve estar até sabendo, não é? Mas eu tenho certeza que você será muito edificado hoje. Então, antes de revelar o tema, nós vamos àquele nosso momento inicial de oração. Quero convidar o evangelista Paulo Albérico para nos elevar em oração ao nosso Deus nessa manhã. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por mais este momento, Senhor, ao qual estamos aqui reunidos para tratar de um assunto tão importante, Senhor, relacionado ao teu reino. Que o Senhor possa estar nos iluminando, Pai, trazendo, Senhor, ao nosso coração cada vez mais revelação da tua palavra, revelação da tua escritura, para que nós saiamos daqui edificados, Senhor. E para que o ouvinte, o telespectador que esteja nos assistindo também, a partir daí do seu canal do YouTube, também possa ser edificado e que o Senhor possa acrescentar sobre a sua vida, Pai. Esta é minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, começamos com a oração e o tema de hoje é oração. A importância da oração na vida cristã. Nós vamos trazer muitos tópicos aqui interessantes que eu acredito, no final do programa, você será ainda mais encorajado, haverá um despertamento e, por que não dizer, avivamento, para que essa vida de oração ela possa ser ainda mais enriquecida. Bom, logo quando eu me converti, né, eu lembro muito bem de um ditado que diz o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu já começo perguntando a Paulo Albérico, o evangelista Paulo Albérico, se ele concorda aí com esse ditado, que é um ditado antigo, e se realmente tem sentido aí, esse ditado. É um ditado, é um linguajar que a gente conhece bem no meio pentecostal, né? Uhum. A gente que somos também pentecostal, ouvimos bastante e, na verdade, faz sentido com o que a palavra de Deus diz, porque quanto mais nós oramos, nós nos aproximamos do nosso Deus, do nosso Pai, nós nos parecemos mais com Jesus, temos uma relação de intimidade maior com Ele, e quando nós estamos mais perto do nosso Deus, fica mais fácil da gente ouvir a sua vontade, receber da sua graça, receber do seu poder, e eu acredito que faz toda a diferença, assim, quando a gente estamos, de fato, orando, de uma perspectiva bíblica, não orando aquela reza decorada, mas quando, de fato, nós estamos dispostos a buscar a palavra, a vontade do nosso Deus, acredito que o poder, ele é inevitável que ele não venha. O poder, ele vai vir com toda certeza. A palavra de Deus vai dizer que buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Acredito que quando nós nos colocamos à disposição de buscar a presença de Deus com sinceridade no nosso coração, isso vai fazer a diferença na nossa vida cristã. E automaticamente nós iremos nos revestir de autoridade e automaticamente de poder. Agora na minha mente me veio aquele texto ao qual os demônios, quando os judeus, filhos de Cefas, vão tentar expulsar ele, e eles usam o nome de Paulo, né? O apóstolo Paulo ele diz: eu te conjuro que saia desse homem em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo. Não é isso? Que Paulo prega, ou Jesus Cristo que Paulo prega. E os demônios dizem: Jesus Cristo eu sei quem é. Paulo também sei, mas vós não conheço. E a Bíblia diz que eles, naquele momento ali, eles dão uma surra, um único homem possuído de um demônio dá uma surra naqueles 3 homens que ali estão, e ele sai dali humilhado. Por quê? Porque ele não tinha poder. Não tinha poder nem tinha relacionamento com o Pai. Ele ouviu falar do nome de Jesus, mas não conhecia Jesus.
E a oração, ela nos faz conhecer de fato quem é Jesus. Através da oração, nós podemos conhecer quem é Jesus e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, acredito que, sim, a oração, ela traz poder. Mais oração, mais poder. Mais poder. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Adelson, mas eu quero lembrar você que está nos assistindo que você possa estar compartilhando nas suas redes sociais do canal no YouTube da Igreja Canaã Recife, Igreja Canaã, para que você também possa proporcionar esse momento de ensino para muitas outras pessoas, tá bom? Então, divulga aí, né? Interaja, deixe seu comentário, a nossa produção vai entrar em contato, vai responder. Você pode, inclusive, também indicar temas futuros aqui para o nosso programa. É muito importante, a gente quer informar para você que o programa também é interativo. É muito importante você se manifestar, tá bom? Mas voltando aqui a falar sobre oração é um tema muito rico, né? E abrange muitas coisas. Eu quero perguntar a você, Adelson, uma pergunta simples, mas tem muita gente que pensa dessa maneira, por isso que eu vou perguntar. Poxa, Deus é onisciente. Nós sabemos que esse é um atributo exclusivo de Deus, que antes que a palavra chegue da nossa boca, como o próprio Davi escreveu no Salmo 139, ele já conhece toda. Então, se Deus sabe o que eu vou pedir, se Deus ele me sonda e me conhece, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que manifestar através de palavras os meus pedidos? Se Deus já conhece tudo que há em mim, se Deus sabe o que eu estou pensando, por que eu tenho que verbalizar? Bom, antes de entrar na resposta propriamente dita, essa é um questionamento que alguns irmãos que são da linha calvinista, eles costumam fazer, né? E a linha mais extrema do calvinismo, ela diz exatamente isso, que ele não precisa orar, ele não precisa se preocupar com a vida de santidade, porque eles creem que uma vez salvo para sempre, e não se perde salvação, uma vez que Deus é soberano e já elegeu eles. Então, que orar não teria sentido desse ponto de vista. Se Deus é soberano, se Ele já determinou todas as coisas, não faz sentido você estar orando, pedindo, intercedendo por todas as coisas que normalmente a gente pede nas orações. Bom, a gente precisa voltar um pouquinho e entender que Deus ele é um Deus de relacionamento. Quando a gente olha lá para Gênesis, a Bíblia diz que ele descia na viração do dia para conversar com Adão. Então, ele era um Deus que quer estabelecer um relacionamento com o homem. Então, partindo desse princípio, eu gosto muito de uma definição do dicionário bíblico Almeida, que ele diz mais ou menos assim, que a oração é um exercício de aproximação da pessoa com Deus. Ou seja, você vai desenvolver um relacionamento com Deus a partir do momento que você ora, que você conversa com Ele. Então, mesmo que Deus, e eu creio nisso, na soberania de Deus que Ele determina, Deus ele é um Deus pessoal e que Ele gosta de conversar, de se relacionar com o homem. Então, por isso que Ele pede que em todos os textos da Bíblia você vai encontrar referências, em todos os livros da Bíblia você vai encontrar referência à oração, e que Deus ele estimula no homem esse contato, essa conversa, essa intimidade através da oração. Então, mesmo que a Bíblia não responda diretamente, porque Deus é soberano e sabendo de todas as coisas, porque Ele insiste, porque Ele pede, porque Ele busca esse contato com o homem, mas é certo que Ele estimula. Então, de repente, isso é uma questão digamos assim, do desejo de Deus, do querer de Deus em se relacionar com o homem. Maravilha. Evangelista Paulo, a oração é um monólogo ou é um diálogo? Porque às vezes dá a impressão que nós estamos falando, e a gente costuma dizer, a oração é o homem falando com Deus. E a Bíblia aberta é Deus falando com o homem, né? Ou através de uma pregação, Deus usando alguém. Mas através da oração, Deus ele também fala com o homem? Sim, com certeza. Eu acredito que quando há um relacionamento íntimo da parte do homem para com Deus, ao ponto de ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, acredito que Deus é capaz de se comunicar de forma sobrenatural com o homem. Não só através da palavra, mas sim falando ao coração, falando de forma íntima. Assim como a própria Escritura vai nos revelar em várias passagens, nos capítulos que estão escritos no livro de Atos, a forma do sobrenatural que o Espírito Santo agia em meio à sua igreja. Eu creio
creio muito que os dons e o agir do Espírito Santo, eles estão permanentes até hoje. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de forma poderosa, gloriosa, a partir do momento que o homem tem uma intimidade maior com ele, um relacionamento verdadeiro. Então, eu acredito que o Espírito Santo, ele não só é capaz de falar conosco através da sua palavra, mas sim através de uma oração, respondendo ali com força, com poder, e fazendo com que aquilo realmente nós sejamos tocados naquele momento e venhamos a receber renovo, né? Eu tenho uma experiência que eu vivi, isso lá em Caruaru, e o meu cunhado, quando estava morando lá, tinha uns irmãos lá chamados Canela de Fogo, né? Que a gente é acostumado a ouvir. É, verdade. E meio que eu sempre tive um pouco de receio e um pouco de bloqueio com algumas coisas, porque há o exagero também no meio pentecostal, e a gente sabe disso, mas acredito que é saudável a gente saber distinguir aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, porque, como o nosso pastor sempre fala, não é porque existe a nota de R$100 falsa que não vai existir a nota também verdadeira. Então, se existe a nota verdadeira, existe também aqueles que realmente buscam em espírito e buscam em verdade. E em um desses momentos a gente foi buscar esse meu cunhado lá, e ele com a euforia tão grande de vir para cá, que já fazia um tempo que ele não vinha para Recife, e quando ele saiu de casa, ele saiu tão apressado para pegar o metrô, para nos encontrar, e ele fechou a porta e deixou a chave na porta de fora da casa dele. E aí, só que a casa que ele ficava era uma casa que ficava de frente para a rua, não tinha terraço, não tinha terreno, não tinha nada. E aí, ele, naquela euforia, foi embora. Quando ele chegou lá embaixo, o irmão Doda encontrou ele e disse: Júlio, você vai para onde e tal? Ele: não, estou indo para Recife e tal, não sei o quê. E começou a conversar e disse: tchau, vamos embora. Aí, quando ele ia saindo, o irmão Doda: ô, Júlio, o Espírito Santo está me dizendo que tu esquecesse a chave lá do lado de fora da casa. Meu Deus. E aí ele ficou, quando Uma voltamos... ação sobrenatural, não há dúvida. Quando voltou lá, de fato, a chave estava na tranca, a porta estava fechada, porém a chave estava do lado de fora. Então, um agir do Espírito Santo falando ali diretamente com o homem. É interessante, o evangelista Paulo colocou, né, no debate aqui, não é, uma pessoa que não pode faltar, que é o Espírito Santo. Sim. Tem um papel muito importante na oração, que segundo a carta de Paulo aos Romanos, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Adelson, o que é que esse texto significa? Porque tem pessoas que oram muito bonito. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer, poxa, fulano é um bom orador e ora assim, poxa, o que ele fala tem sentido, tem coerência. Eu não entro no mérito nem de dizer que é um discurso bonito. Digamos que, além de orar bonito, de colocar os temas, colocar os tópicos, uma oração que tem início, meio e fim. A pessoa está fazendo de coração. Então, a nossa ideia é de que essa pessoa sabe orar. Mas a Bíblia vai dizer, e generaliza, de que nós, seres humanos, nós cristãos, nós que conhecemos a verdade, nós que experimentamos o novo nascimento, nós não sabemos orar como convém. Como é que o irmão Adelson vê esse texto bíblico? Partindo do princípio que somos pecadores, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos pecadores arrependidos, mas pecadores. Arrependidos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Então, isso mostra a nossa insuficiência. Em qualquer área que você for, o ser humano é caído, ele não é suficiente. Por exemplo, nós não somos objetivos plenamente. Nós não somos autossuficientes. Nós somos, ao contrário, completamente dependentes de Deus. E na oração não deixa de ser diferente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu achei interessante que você falou, é que no conceito que eu falei há pouco sobre a oração ela é uma conversa.
Então, se ela é uma conversa, ela precisa ter começo, meio e fim. Você não pode sair como uma receita de bolo, falando assim, eu preciso isso, eu quero aquilo, o Senhor me dá isso, me dê aquilo, amém. Não é assim. Então, quando a Bíblia diz que a gente não sabe orar, é porque somos pecadores e, além disso, nós desenvolvemos certos vícios na oração de somente pede, pede. A gente não costuma parar para ouvir Deus falar. E aí a ação do Espírito Santo, neste sentido, é em conduzir o homem a orar da maneira correta, porque uma oração, normalmente o crente, ele ora sempre pedindo, Senhor, eu preciso, eu quero. Mas a oração, quando ela nasce lá do íntimo e ela é conduzida pelo Espírito Santo, eu acho que você se esquece até de pedir, porque você tem tanta coisa para agradecer. Você precisa lembrar do que Deus, Criador de todas as coisas, criou um mundo tão belo, colocou o ser humano. Você está vivo, você está com saúde. Tem tanta coisa para você agradecer mas a gente é tão egoísta que só quer pedir, 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 pedir. E aí a ação do Espírito Santo é em conduzir o homem na maneira correta de como ele se expressar. E nos gemidos inexprimíveis, um dos dons que João Paulo falou que nós não somos cessacionistas, nós cremos na continuidade do Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas. E aí esse dom, ele traduz muito mais aquilo que de fato nós precisamos, as nossas necessidades, do que aquilo que a gente quer. Então, o Espírito Santo age, esse texto se refere à condução da oração pelo Espírito Santo, impulsionando o homem no seu ser, na sua mente, no seu coração, a orar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa e da maneira como deve ser uma conversa entre o ser humano e Deus. Maravilha. Agora, evangelista Paulo, pode haver simpósio de oração, né? Pode haver eventos com esse tema oração, 3 dias falando sobre oração, né? Tem simpósio, quais são os outros eventos que tem? Conferência, seminário de oração. Mas assim, se não houver a oração na prática, a pessoa pode saber tudo de teoria relacionada à oração. Mas se não houver uma mudança no sentido da pessoa buscar um tempo de oração de qualidade, não adianta, né, Paulo? Teoria não funciona. Nesse tema oração não funciona. Com certeza não. Às vezes as pessoas perguntam como faço para aprender a orar? E a resposta é muito simples, orando, né? Não dá para aprender a orar lendo um livro bom sobre oração. Um livro bom sobre oração vai nos edificar de forma pelo testemunho daquele irmão, daquele pastor que escreveu aquele livro, vai trazer talvez uma experiência nos tipos de orações que eles vão tratar ali, que serão de forma abordada. Mas se nós não colocarmos em prática o nosso devocional, o nosso momento de comunhão com Deus no nosso dia a dia, isso não vai valer de nada. Aprender a orar, de fato, só se aprende orando. Os discípulos, quando chegaram perante Jesus, disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus deu o modelo de oração a ele, e em seguida eles começaram a praticar. Porque não tinha como Jesus dar uma receita de bolo e descer um rolo diante da sua mente, com tudo pronto, e eles dali em diante começassem a viver, de fato, uma vida agora de avivamento. Não, a oração ela é feita no seu secreto, como Jesus nos ensinou, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, e isso é uma oração de forma sincera. Essa é a prática do crente, né? Quando nós fazemos aquela oração congregacional, já é uma oração mais de forma avivada, estamos orando muitas vezes em concordância com a igreja, estamos buscando realmente algo em conjunto, mas a oração de relacionamento com Deus ela é feita muitas vezes no nosso quarto, no nosso secreto, no nosso íntimo, é ali onde nós choramos, é ali onde nós nos arrependemos, é ali onde nós buscamos, de fato, a glória, a presença, buscamos a revelação do Deus, o Deus que se relaciona com o homem.
E isso a gente só vai, de fato, saber praticando. Maravilha. Eu li um livro, que, por sinal, o tema tem tudo a ver com o programa de hoje. O tema do livro é A Oração, a Chave do Avivamento. E, de fato, essa frase, ela diz tudo. A oração é a chave do avivamento. E eu lembro de um evangelista muito conhecido, não é? O maior evangelista do século XXI, o Billy Graham. O Billy Graham, ele orava, na sua biografia diz que ele orava para que houvesse um avivamento na América. E ele pedia em oração para que Deus levantasse um homem. E interessante que ele não sabia que esse homem seria ele, né? Mas tudo isso começou na oração. Então, eu acredito que o Espírito Santo, ele nos convida para orar. Eu acho também que as situações adversas que nós passamos, seja problemas particulares que cada um de nós temos, não é? Tem um ditado que diz, ema, cada um com seu problema, né? Só para descontrair. Mas nós estamos vivendo também um problema coletivo, um problema de ordem mundial, que é a pandemia. E não tem como a gente não colocar a pandemia nesse debate, porque eu acredito que a crise, seja ela na saúde, no Brasil nós enfrentamos aqui uma crise na política, uma crise ética há muito tempo, né? No mundo a gente vive uma crise de amor também. A crise, ela, por sua vez, ela também nos convida, de uma certa maneira, para buscar a Deus em oração. Porque quando nós nos deparamos com situações que nós não encontramos respostas, por exemplo, a pandemia, ela está ceifando o pobre e o rico. Ela não respeita status, ela não respeita classe social, ela não respeita cor, ela não respeita sexo. Ela simplesmente, um vírus, coronavírus, está causando toda esta situação mundial, que é a pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo. E os governantes estão com dor de cabeça, não estão sabendo o que fazer, não é? Eles tentam uma coisa, quarentena, lockdown, mas parece que a coisa só vai se resolver mesmo se a igreja entender que há uma chave, que é a oração. Aí eu te pergunto, Adelso, e a pergunta também eu faço para Paulo, para os dois, como nós nos posicionarmos como igreja, não é? E no nosso particular em casa também, como é que a gente pode usar essa chave que é a oração, a chave do avivamento, usar esse instrumento, a fim de que possa haver uma ação de Deus para acabar realmente com esse problema mundial. Evangelista Lucas, é uma pergunta muito interessante e pertinente, e eu gostaria de começar a resposta citando Ezequiel 22:30, que conta a história do rei, Deus pergunta quem pode se colocar na brecha, porque Deus estava procurando alguém que intercedesse pelo povo, e não, por não achar, o povo acabou perecendo. Então, nesse momento, nós precisamos entender que existem níveis de oração. O pastor José Gonçalves, ele trata disso, e ele diz que o primeiro nível é a sua oração pessoal, que aqui na igreja a gente costuma, o pastor ensina o TSD, o tempo sozinho com Deus. Você precisa ter esse tempo seu e dele. E ele vai citando alguns níveis, né? E vamos colocar assim, um dos níveis é a oração pela pátria, né? Você precisa orar pela pátria, pelo mundo, pelos governantes e etc. E nesse momento de pandemia, a igreja precisa se posicionar exatamente como Deus fala em Ezequiel, alguém que se coloque na brecha, que interceda. Porque esse vírus, apesar da humanidade já ter passado por 5 ou 6 pandemias mundiais, né, a peste negra, a gripe espanhola, entre outras, esse coronavírus, essa pandemia agora, ela tem uma característica muito cruel, porque pela forma como ele se propagou e se propaga tão rápida, as suas variantes, a necessidade de trazer para a quarentena, lockdown, no momento em que o mundo é globalizado. Qualquer coisa que acontece de um lado afeta o outro. Então, ele traz, além da própria questão da física, ele traz um sofrimento psicológico muito grande. E antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando, que isso tem 2 viés. O primeiro é que, enquanto muita gente está se despertando para orar, outra grande parcela está perdendo tempo,
Porque você vai para casa, tem o streaming, tem o game. Está se esfriando também. Tá Tem se pessoas esfriando. que até foi o tema da semana passada, muitas pessoas estavam acostumadas com a oração no Da templo. igreja, isso. Aí, a partir do momento que não há como ter culto, como é o momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, aí a pessoa se acomoda, se esfria. Isso mesmo. E aí a gente acaba não aprendendo essa lição. E essa lição a gente precisa colocar em prática. Deus procura quem se coloque na brecha. E essa pessoa é a igreja, a gente transportando para a lição, né? Nós precisamos nos colocar em um nível de oração, de intercessão por tudo que está acontecendo, e só a igreja, e só aqueles que têm comunhão com Deus podem fazer. Esse é um momento, é uma conclamação, um momento de guerra. Na empresa que eu trabalho, a gente tem passado, como todas as empresas, algumas dificuldades, e eu procurei pessoas que eu sei que são evangélicos, são pessoas que têm uma vida, né, que têm testemunho, que tem, infelizmente, alguns que não correspondem. E aí a gente montou um grupo de oração e nós estamos orando, intercedendo pelo país, pelo mundo, pelas pessoas do mundo, pelo país, pelo governo e pela empresa, porque nós dependemos do nosso emprego para isso. Então, a gente precisa tomar essa atitude já, estar em oração, pedindo que Deus estenda as suas mãos, que Ele repreenda o mal. Sabemos que tudo está no controle de Deus, Deus não perde o controle. E quando eu falo isso, não é para que a gente entre em desespero. Uma coisa que a gente não pode ter no momento da oração é desespero. Como eu já falei, a oração é uma conversa. Então, conversar com alguém desesperado, sem chance, né? Você precisa ter a clareza e a tranquilidade para se colocar como intercessor por tudo que está acontecendo nesse momento. A partir de amanhã, né, o evangelista Paulo vai estar trazendo também um momento de oração. Acredito que vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo. A sexta-feira, de sexta a 8. Tá, toda sexta-feira. Tivemos sexta-feira passado, agora, não é isso? Bem lembrado. E sexta-feira que vem. Como a gente estava falando aqui em off, Paulo, eu acredito que é o próprio Espírito Santo que desperta os servos dele, né, para levantar esse tipo de clamor no momento em que a nação, que o mundo está precisando tanto. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o Adelson: onde é que se encaixa aí a oração nesse tempo de pandemia? O que é que a gente pode melhorar nesse quesito oração, a fim de que a gente possa ver o agir de Deus aí mudando essa história? Eu acrescentaria ao que o Adelson falou aí com muita clareza. Além da intercessão como forma de oração, também a oração de confissão. Eu acredito que o que está faltando, não só no Brasil, mas sim no mundo, é arrependimento. Muitos têm vindo esses dias, têm buscado a igreja, têm buscado abrigo, mas muitas vezes têm vindo não pela presença de Deus, não pelo Deus provedor, não pelo Deus que salva, que cura, que liberta, mas sim porque esses dias a pandemia também tem trazido algumas tragédias dentro da sua casa, dentro do casamento, dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura familiar. E muitas vezes, por problemas relacionados, que não foi algo confessado, não foi algo arrependido, e a igreja em si está acostumada a viver uma vida de oração não respondida, eu diria assim. O Salmo 66, versículo de número 18, vai dizer que uma oração sem confissão, Deus ele não vai, de forma alguma, ouvi-la. Então, eu vejo que há uma necessidade nesses dias de arrependimento, de forma verdadeira. A Bíblia ela vai nos trazer um exemplo que a oração, de fato, ela consegue mudar o rumo de qualquer situação, por mais difícil que seja. A Bíblia diz lá no livro de Daniel que, após 70 anos de cativeiro, o profeta Daniel ele teve uma revelação através do rolo que ele estava lendo, e ele percebeu o pecado do seu povo que tinha trazido aquela desgraça sobre a sua nação. E apenas um homem se colocou na brecha, assim como o Adelso falou.
precisamos nos colocar na brecha. Daniel se colocou na brecha por toda uma nação. E pela oração de Daniel, Deus ouviu e tirou a nação de Israel de volta do cativeiro e transportou ela para a sua terra. Levou ela de volta para a sua terra natal. Porque ali houve uma oração, um clamor de sinceridade, de arrependimento. E eu vejo que isso está precisando, de fato, acontecer nos nossos dias. Imagina quantos de nós hoje temos que podemos buscar a presença de Deus. Você que está aí em casa nos acompanhando, eu queria trazer um desafio também a você, intimar você, no caso, a colocar-se na brecha, não só pela nossa nação, mas sim pelo mundo, pela situação que nós estamos vivendo hoje. Que você possa se colocar no seu momento de devocional, ou começar a criar uma prática, um hábito de orar pela nação no geral, pela nação por um todo, pela humanidade em si, buscar se arrepender. Sabe, uma das coisas mais interessantes que eu vejo, evangelista Lucas, é que a Bíblia vai dizer que o profeta Daniel ele era um homem justo. É um dos poucos que a Bíblia diz que eles eram de fato justos. Mas o profeta Daniel, quando ele se colocou para orar diante do Deus, ele disse: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele começa a citar o pecado da nação de Israel como se fosse o seu próprio pecado. Ele se colocou no lugar... Isso é se colocar na brecha. Isso é se colocar, de fato, na brecha e no lugar do povo. Porque se eu, de fato, estou me colocando no lugar do povo, eu tenho que carregar o pecado que o povo tem. Eu tenho que me colocar e dizer: Senhor, perdoa-nos, Senhor, por essa corrupção que nós estamos fazendo contra Ti. Quando nós estamos nos corrompendo, de fato. Porque é isso que mais nós vemos no nosso país. Quando nós estamos nos prostituindo. Perdoa, Senhor, esses pecados que nós temos cometido contra a Tua santidade. Esse é o tipo de oração que eu acredito que Deus tem ansiado do seu trono ouvir da sua nação. Uma oração de quebrantamento, de arrependimento, que traga um coração contrito diante dele. E a Bíblia vai dizer, e eu costumo também dizer, que o coração contrito ele é a criptonita de Deus. A Bíblia diz que Deus ele não resiste. Um coração contrito, um coração quebrantado. Então, se de fato nesses dias nós pudermos estar buscando ao Senhor de forma verdadeira, nos arrependermos do nosso pecado, eu creio que Deus ouvirá dos seus altos céus. E a Bíblia vai dizer que Ele sarará a terra, assim como está escrito no livro de 2 Crônicas. Maravilha. Nós comentamos aqui, inclusive foi até uma pergunta que eu fiz sobre a questão, o fato de Deus já saber o que a gente está pensando, o que a gente vai falar, não é? E por que de nós falarmos. E quando você estava respondendo, Adelson, eu lembrei da figura do psicólogo, né? A pessoa que já fez terapia sabe muito bem disso. Quando você chega e vai lá no consultório e você é encorajado pelo psicólogo a falar. Você começa a falar. E parece até que aquela terapia não está adiantando de nada. No primeiro momento, a pessoa vai dizer: rapaz, eu estou perdendo meu tempo, estou pagando para estar falando aqui para um estranho a minha vida. E, comprovadamente pela ciência, aquele momento em que a pessoa fala, coloca para fora, ela começa a encontrar respostas. Né? Então, veja, se uma terapia com um homem, que é um ser humano, que é falho, mas é um profissional, uma pessoa que tem bagagem dentro da ciência, a psicologia, ele pode ajudar muitas pessoas, e muitas pessoas são ajudadas através da terapia, comprovadamente. Imagine você falando com o Deus Todo-Poderoso, se abrindo, não é? Só que tem muitas pessoas que são tímidas, que têm até dificuldade de falar. Tem pessoas que não conseguem se expressar com facilidade. Para essas pessoas, o que ela tem que fazer para ela melhorar nesse quesito oração? Porque eu acredito que todo cristão, ele quer ser, de fato, uma pessoa de oração, mas ele encontra dificuldades, e nós vamos falar também sobre isso, sobre os obstáculos, né? Você pode até falar de alguns obstáculos que nós temos
quando nós nos determinamos a orar. E, para concluir a pergunta, eu digo o seguinte, Adelson: o que fazer para que a oração não seja um sacrifício, que muitas das vezes é um sacrifício, e às vezes é um sacrifício que é feito até no final do dia, por sinal, com má qualidade. Às vezes a pessoa briga, né? Está com sono, está orando e termina até dormindo. Né? Já aconteceu comigo, então eu dormi de joelhos. Né? Então, assim, o que fazer para que a oração seja prazerosa e não um peso, um sacrifício, Adelson? Bom, eu vou começar respondendo com a frase de um evangelista, Watchman. Ele costumava dizer que a oração é como um exercício para o espírito. Então, assim como o corpo, quando você quer criar músculos, né, você precisa malhar, se exercitar, a mesma coisa vale para a oração. Então, o segredo para você desenvolver uma vida de oração é você orar, é você ter esse hábito, mesmo que você comece com 1 minuto de oração, 12 minutos, mas sempre não perdendo a ideia de que a oração é uma conversa, né? É algo que tem que nascer espontâneo, você tem que conversar, o que é diferente de reza, né? Reza você já tem um produto pronto, você vai só recitar. Do latim reza é você dizer algo decorado. A oração não, é uma conversa, é um diálogo, você vai estar contando, falando alguma coisa. Então, pegando esse gancho, para ter uma vida de oração, você precisa orar. Agora, eu gosto muito de um exemplo que o reverendo Augusto Nicodemos também dá, que ele fala, um texto lá de, acho que é Efésios, capítulo 6, 18, quando Paulo está dizendo que você tem que vestir a armadura em oração. Você tem que orar para vestir as armaduras. E essa orando em espírito, que ele vai falar lá mais na frente, ele diz assim, por exemplo, nós estamos aqui conversando nesse programa, mas nós estamos respirando, não estamos? A gente está caminhando, trabalhando, estamos respirando. Está em casa, lavando um prato, fazendo uma tarefa, você está respirando. Assim é orar em espírito. Você está fazendo algumas coisas, mas você não perde aquela conexão com Deus. Você está dizendo, Senhor, estou te apresentando meu emprego, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Aí, desculpa te interromper, aí se encaixaria o ensino de Paulo, que está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, orar em todo tempo. Isso, seria... Isso, exatamente. Você está ali lavando um prato, dona de casa, orando em espírito, como algumas dirigindo, e está lá e está orando ali no espírito, é isso? Está orando, exatamente. Então, com isso eu quero dizer que para você ter uma vida de oração, primeiro você precisa começar. Você precisa habituar, como um exercício físico, né? Na verdade, você faz flexão, a repetição daquele exercício é que vai lhe trazer músculo, né? E não deixa de ser um sacrifício, porque assim como no exercício físico você exercita, rasga a fibra e o músculo se desenvolve, a oração também. A oração vai lhe custar tempo, vai lhe custar dedicação, vai lhe custar sono, vai lhe custar abrir mão de alguma coisa, você vai ter que abrir de um momento de lazer, da companhia de alguma pessoa, e você, olha, me dá licença, mas eu vou orar. Então, a oração é repetição, é exercício. Repetição no sentido de você continuar orando, você insistir. Hoje eu quero orar meia hora, mas você não consegue, talvez, meia hora de primeira, mas você consegue 10 minutos. Amanhã você já vai orar 15. Agora, contanto que isso não lhe obrigue a ficar repetindo. Você precisa criar o hábito de conversar com Deus. Acontece muito com pessoas autistas, né? Uma das características é que a pessoa se isola no mundo e ela tem dificuldade de se externar, de conversar, de se comunicar. Quem não ora é do mesmo jeito. Ele está aqui, Deus está na frente dele, numa linguagem, numa metáfora, né, fazendo, mas ele não fala, não conversa, e depois ele vai reclamar porque Deus não atende, porque Deus não dá isso. Você não conversa, você não fala, você não se expõe. E aí a oração é, sim, um exercício de repetição no sentido de você praticar. É interessante, Daniel, que foi mencionado pelo evangelista Paulo Albérico. Daniel é um exemplo de uma vida de oração, né? Há um decreto, está se falando tanto de decreto hoje no país, né? Decreto está mais ligado à monarquia, né? Mas no Brasil e em tantos países que é outro regime, estamos vivendo a base de decretos, né? Então, se Daniel, se para ele a oração fosse uma obrigação, fosse um sacrifício, um peso, ele teria uma desculpa fora de série para não orar, porque havia um decreto do rei pelo tempo de 30 dias, ninguém orar, ninguém fazer petição alguma a não ser ao rei.
Mas o que a Bíblia vai mostrar é que Daniel vai continuar na mesma posição. E a Bíblia vai dizer que ele ora 3 vezes ao dia. É interessante que a alimentação, a gente costuma se alimentar 3 vezes ao dia, né, Evangelista Paulo? A gente toma o café da manhã, tem gente que mais vezes, né? Tem gente que come mais vezes. E ainda tem os lanches. Mais gordinhos, né? Aí, Adelson. Os lanches, já a o ceia. Evangelista Paulo, eu acho que ele é mais 3 vezes. Eu acho que a gente tem um lanchinho aí no intervalo aí. Mas, normalmente, tem o café da manhã, tem o almoço e o jantar. E isso nos garante, né, as proteínas, as vitaminas que nós precisamos no corpo. A oração, quando Daniel se predetermina, Paulo, a orar 3 vezes ao dia, será que ele entende que tem essa necessidade de trazer essa vitamina para a sua alma, para o seu espírito? Eu acredito que ele não só entende como isso fazia parte, de fato, da sua vida cotidiana, como o ar ou o oxigênio da sua alma, do seu espírito. Hoje a gente tem se falado muito na pandemia, uma das dificuldades maiores de quem tem contraído o vírus é que essa doença tem afetado os pulmões, né? As pessoas têm perdido o fôlego. E a oração na vida cristã, na verdade, ela é o fôlego do Espírito. O crente que não consegue se comunicar com o seu Pai, ele não consegue ter uma vida saudável, uma vida plena. Pense em alguém que mora debaixo do teto de um pai e não consegue falar com o seu pai. Eu acredito que o clima nessa casa deve ser um clima pesado. Não deve ser algo fácil. Um filho e um pai morando na mesma casa e eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem falar porque há um bloqueio, porque há uma trava. Eu acho que o irmão mais velho, lá da parábola do filho pródigo, tem essa dificuldade, viu? E a gente vê que isso é algo que vai ser transmitido na vida espiritual. Você vai olhar e vai ver que aquela pessoa ele é um crente com deficiência. Ele é um crente que ele tem algumas dificuldades. E quando nós vamos partir para esse lado de forma espiritual, de forma de comunicação, de intimidade, de busca com Deus, nós vamos ver que esse crente, na verdade, está faltando para ele oxigênio na alma, oxigênio no seu espírito. Ele não tem buscado o alimento, de fato, vindo diante do seu Pai. O Pai provedor, o Pai que acolhe, o Pai que dá amor, o Pai que dá carinho. O Pai que responde orações. Que responde às orações. O Pai que está ali pronto para suprir as suas necessidades. Não é isso? E eu acredito que Daniel entendia bem isso. Ele entendia e ele cumpria esses requisitos. Tanto é que para Daniel pouco importava se ele fosse jogado na cova dos leões ou se o rei mandasse matá-lo. Eu acho interessante, evangelista Paulo, professor Adelson, é que o próprio anjo vai testemunhar, ele vai dizer, olha, desde que você começou a aplicar seu coração, a sua oração é ouvida. Então, quando há uma aplicação do coração naquilo que nós fazemos para Deus, há um feedback, há uma resposta, não é, Adelson? Há uma resposta. Agora, existem os bloqueios da oração. Existem os incentivos da oração. O próprio Senhor Jesus foi um incentivador muito grande de oração. Ele vai contar a parábola da viúva inoportuna, né, sobre o dever. Aquela parábola é um ensinamento sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Porque tem gente que também ora, mas não persevera em oração, que aí já é outra coisa, né? Então, há os incentivos para a oração, que parte da própria palavra de Deus, mas também tem os bloqueios, tem os impedimentos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esses bloqueios aí da oração. Que faz com que a oração não tenha eficácia, né? Bom, se eu entendi bem a sua pergunta, existem bloqueios internos e externos, vamos colocar assim. Eu li um livro, acho que é Filhos do Fogo, não me recordo agora o nome do autor, mas era uma espécie de biografia dele. Ele era de uma seita chamada Filhos do Fogo, é uma seita que ele dizia que era satânica, e que um dos rituais, e se eu lembro bem dele, que eles, quando se reuniam para fazer, era um ritual específico para que as orações dos crentes não fossem respondidas. Eles acreditavam que, fazendo aquele ritual, os demônios iriam impedir as respostas, iam bloquear as orações do crente. E
E externo porque, além dele, num nível espiritual, tentar bloquear essa oração, eles também agiam para perturbar a vida física das pessoas. Eles pediam que, sei lá, se o crente estivesse no quarto, um exemplo eu não lembro bem, mas era mais ou menos assim. Então, eles pediam que houvessem barulhos, que tirassem a atenção, que os vizinhos ali, de alguma forma, começassem a incomodar, se falando de igreja, e acontece, a gente vê, né, às vezes, igrejas que estão orando e aí os vizinhos reclamam e há impedimento por ordem dos órgãos públicos. Enfim, então existem sim esses níveis e a gente precisa estar muito atento com essas distrações. Hoje, esse livro tem aproximadamente uns 15 anos, volto novamente a dizer que hoje nós temos muitos bloqueios externos e que nem parece que são. A televisão, a internet, tanta coisa que acaba fazendo com que a gente não... Concorrência em relação ao tempo, né? Ao tempo. E a oração porque a gente estimulando. tem um tempo que a gente dorme, que é importante, é essencial para a vida. Tem um tempo de trabalho, tem um tempo da família, tem um tempo de lazer. Das refeições. Tem o tempo de se alimentar. E aí, como é que entra essa questão da gente ter uma ordem de prioridade correta em que a oração não fique suprimida? O pastor Giovanni Gomes, se eu não me engano, ele trouxe um seminário para cá, acho que é Desmascarando o Espírito de Isabel. Se eu não me engano, ele disse uma frase que eu guardo até hoje, que diz assim, que Deus ele não quer ser exclusivo, mas ele quer ser o primeiro. Entenda, Deus conhece muito bem que nós precisamos de tempo para se alimentar, para trabalhar, para dormir, mas ele quer prioridade. Então, é natural que eu abra mão de alguma coisa. Por exemplo, a ciência diz que a gente precisa de pelo menos 7 horas de sono, um adulto, para dormir. Então, eu posso me sacrificar, acordar um pouco mais cedo, tirar um tempo para orar o meu TSD. Se eu tenho dificuldade, se eu não consigo fazer isso de manhã, eu posso sacrificar 1 hora do meu almoço, mas o fato é que nós precisamos, assim como o corpo precisa de oxigênio, nós precisamos de um tempo para orar, para estabelecer, para criar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é embasado pela oração. Então, a gente precisa ter essa prioridade na nossa vida para orar. Evangelista Paulo, o Adelso falou de bloqueios externos. Agora, vamos dar uma pincelada no bloqueio interno. Por exemplo, dúvida, ansiedade, medo. Tudo isso aí é inimigo da oração? Tudo isso pode bloquear, de fato? Sim, pode sim. Eu acredito muito que um dos aspectos que tem bloqueado muito também o crente de orar, existem alguns que até já foram grandes guerreiros de oração e hoje são soldados feridos, né? Por causa de não saber distinguir o tempo de Deus. Porque muitas vezes a gente está orando de forma até fervorosa por algo, estamos buscando em espírito e em verdade ao nosso Deus, e até o nosso Deus responde àquela oração, mas nós não vemos ela se concretizar. E o fato de nós não vermos essa oração se concretizar, muitas vezes vai frustrar algumas pessoas e fazer com que ela desacredite do poder da oração. Quando a Bíblia vai dizer que, lá no livro de Gênesis, por exemplo, Abraão ele esperou até os 100 anos para poder ter o seu filho primogênito, ao qual foi prometido diante de Deus. A Bíblia também vai dizer que José, por tudo que ele passou durante 13 anos no Egito, sendo humilhado, sendo ultrajado, e eu acredito que José orou em todo o tempo, para que o Senhor viesse responder, para que o Senhor viesse tirar daquela situação, mas esse tempo durou de 13 anos na vida de José. Mas lá na frente, quando os irmãos de José chegam na terra prometida, na terra que sai da sua terra prometida e vai para o Egito para buscar auxílio, porque há uma grande fome na terra, o próprio José ele vai dizer que tudo estava dentro do propósito de Deus. Tudo estava dentro daquilo que Deus tinha projetado, daquilo que Deus tinha planejado. Então, não é que Deus não tinha cumprido, não tinha respondido a sua oração. É que havia um propósito ao qual iria se concretizar mais na frente. E a espera é um dos bloqueios dos dias de hoje. Nós estamos vivendo a geração micro-ondas, né?
tudo é muito rápido. A gente quer falar com alguém, basta só uma mensagem, e aquela pessoa já, se estiver do outro lado do mundo, ela já responde. E muitas vezes nós não sabemos esperar a hora certa de Deus, qual é de fato a vontade de Deus, e isso faz com que nós venhamos a nos frustrar. Você falou também do medo. Existe também aquele momento em que, de fato, nós começamos a buscar mais uma vida íntima, uma vida de intimidade com Deus, e eu passei muito por isso, a questão do medo. Quando eu comecei, de fato, a entender o que era a oração, eu fiquei com o meu coração queimando e ardendo, de uma forma de buscar mais a presença de Deus. E, automaticamente, eu comecei a receber bombardeio da parte do inimigo, da parte do maligno. Eu recebi confronto muito forte. E isso me deixou com muito medo de que, se realmente eu iria em frente ou se eu parava, por causa do reino espiritual, que estava também, de uma forma de oposição, se manifestando ali, para que eu não pudesse me achegar mais ao nosso Deus, porque nós não podemos negligenciar que há uma guerra. A Bíblia vai falar isso, que há uma guerra, que é onde nós estamos inseridos nela. Então, o inimigo ele não quer que nós venhamos a nos achegarmos a Deus e buscar, de fato, uma revelação plena de quem é o nosso Deus, o Deus Criador. E eu acredito que um dos bloqueios hoje também tem sido o medo, a ansiedade, mas isso só é vencido, de fato, quando você começa a enfrentar. O medo ele só se vence de forma que, quando você coloca-se a enfrentar ele e entender que existe um Deus maior do que todas as coisas, que está acima do medo. Amém. Professor Adelson, sem dúvida alguma, a gente não pode deixar de tocar aqui de um obstáculo da oração, que é a mágoa, né? Sim, é verdade. O próprio modelo de oração que Jesus dá para os discípulos, ele lá perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, quando você... Se a pessoa não perdoa, então certamente aquela oração, aquelas palavras que ele está usando na oração, está sendo palavras jogadas ao vento, então. Isso, porque pelo contexto, ele não vai nem ser perdoado, porque se ele não perdoa, então como é que, se eu estou, digamos assim, de mal Além de com estar Deus, mentindo, né? Porque na oração diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós eu, perdoamos as nossas dívidas. Se eu não perdoo, está invalidado ali. Por essa razão, essa oração de quem não perdoa, ela não surte efeito. Deus escuta, mas não atende. Porque você está em falta com um dos princípios básicos, né? Então, a mágoa, a gente precisa aprender. Eu sei que falar de perdão não é bonito, mas não é tão fácil, né? Porque, primeiro que muita gente confunde. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar é quando eu tenho uma mágoa, mas eu lhe perdoo, eu olho para você, eu sei o que aconteceu, mas aquilo não me afeta mais. Então, sem perdão, a gente não pode pensar em ter uma vida de oração eficaz, porque a gente não vai ser atendido. Olha, o tema está gostoso, sem dúvida alguma. Vai revolucionar a nossa vida de oração. Você crê nisso? Eu creio que, a partir de hoje, você será uma pessoa que vai melhorar a sua vida de oração, através de tudo que foi falado aqui. É uma pena que nós temos um tempo, o tempo se exauriu, estamos chegando ao final do Pra Cima Canaã de hoje, mas nós vamos trazer qualquer dia a segunda parte desse tema, porque eu acho que tem mais coisas para falar, tipo de madrugada filé menor, oração no monte. Então tem muita coisa para falar que, com certeza, eu já sabia que não ia dar para falar hoje. Mas, para a gente terminar aqui o programa de hoje, eu quero dar 1 minuto para cada um, trazer suas considerações finais. Desde já eu agradeço pela disponibilidade dos dois, né, de estarem conosco aqui, em nome do nosso pastor Ezequias Bezerra, da direção, da Jane, né, que coordena a parte de marketing, mídia e programação de TV e rádio aqui na igreja. Agradecer a vocês aí pela participação de hoje. Evangelista Paulo. Amém, Evangelista Lucas. Realmente, o clima está gostoso, né? É muito bom quando nós abrimos um espaço para se falar do nosso Senhor, e ainda mais de um tema tão bom como a oração. Mas, como você falou, é algo que realmente não dá para se tratar em 1 hora de debate, em 1 hora de conversa, porque é um tema muito extenso. E eu queria, nesse último minuto, né,
chamar a atenção de você que está em casa aí, para que nesses dias, ao qual estamos mais uma vez entrando nessa fase, ao qual estamos voltando para o culto online, para que você venha de fato priorizar esses momentos de oração na sua casa, no seu secreto, esse momento de oração onde você pode fazer com a sua família, onde você pode de fato buscar a presença do nosso Deus. E eu acredito que isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na Terra, que eu acredito muito que esse é os últimos dias, nós não podemos mais estar adormecidos. A própria palavra de Deus vai dizer, ó, desperta, ó tu que dormes. Então nós precisamos, evangelista Lucas, nos posicionar, priorizar a busca da presença de Deus. Muitos se falam que não tem tempo para orar. Mas eu queria dizer a você, você podia procurar no seu celular aí uma ferramenta que tem onde ele marca o tempo de uso de cada aplicativo. Meu Deus. Eu descobri isso há pouco tempo. E aí você entra lá nesse módulozinho que tem lá e você vai ver quanto tempo você gasta com YouTube, TikTok, Instagram, às vezes até com Netflix instalado dentro do próprio aplicativo. Ou seja, há tempo, mas o entretenimento tem tirado o seu foco. Tem roubado, né? Tem roubado o foco e tem roubado o lugar de Deus. Às vezes, quando nós vamos ver, eu digo isso por mim mesmo, no início da pandemia do ano passado, quando começou, de fato, deu aquele start, eu me acomodei pelo fato de estar em casa. Estava eu, minha esposa, meu filho, o tempo todo em casa e a gente queria fazer várias coisas que não fazia. A gente começou a assistir mais filme, começou a estar mais junto, que isso também é bom. Mas, porém, quando eu fui fazer um balanço, fui analisar de forma geral, minha vida espiritual ela estava decaindo. Minha vida espiritual estava declinando. E aí, quando eu fui ver, tinha dia que eu estava gastando 2, 3 horas assistindo Netflix, assistindo série. E isso, quando nós colocamos na balança, nós conseguimos passar, às vezes, 2 horas, 3 horas assistindo um filme, mas não conseguimos passar meia hora na presença de Deus. Então, de fato, tem algo de muito errado. E a gente, como eu disse aqui, para encerrar, eu disse no culto de quarta-feira, que o crente ele só passa pela prova quando ele reprova. E a gente reprovou a aprovação da pandemia do ano passado e voltamos para o início dela. Nós, como igreja... E agora com o agravante, né? Mesmo com vacina, a segunda onda está pior. Porque Deus é soberano, a vontade dele está acima de todas as coisas. Então, nós precisamos nos posicionar, orar, buscar a presença de Deus e nos arrependermos. E aí, sim, quem sabe o nosso Deus ouvirá dos altos céus e abrirá os céus e sarará a sua terra. Amém. Eu gostaria de, para encerrar, deixar uma frase do Charles Spurgeon. Ele diz que se a nossa comunhão com Deus é fraca, todas as demais áreas da nossa vida será fraca. Então, eu quero deixar essa frase para que a gente pense. Se eu não consigo estabelecer uma comunhão com Deus, talvez todo o mais que eu venha a fazer não seja suficiente, eu não consiga desenvolver plenamente. Só uma motivação, o rei Ezequias, né? Quem lembra da história do rei Ezequias, né? No mesmo momento, ele foi cercado por um exército de 185 mil homens. O profeta Isaías foi lá dizer, olha, organiza a tua casa que tu vai morrer. E aí ele vira para a parede, faz uma oração, o profeta volta, não só foi curado, como na noite daquele dia, um anjo desceu e matou 185 mil. E ainda mais, como prova da mensagem que o profeta tinha dito, Deus mudou a estrutura do universo e atrasou o relógio de Acais para provar que ele iria responder aquela oração. Então, não falta motivos para a gente orar. Obrigado, professor Adelson. Obrigado, evangelista Paulo. Obrigado a você que esteve esse tempo com a gente, né? Acredito que o seu tempo de oração vai melhorar a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigado pela audiência. Obrigado por também estar compartilhando esse programa nas suas redes sociais. Domingo que vem, com mais um tema, estaremos de volta
com novos convidados e sempre com a sua participação. Deixe seu comentário, o que é que você achou do programa de hoje? O que é que você tem a acrescentar a respeito de oração? É muito importante, esse programa é interativo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até domingo que vem.